sorte de mentiras, histórias mal contadas. E no caso de hoje, deputado Ailton Cascavel, o que nós temos visto também são histórias que me lembram muito aquilo que a gente pode chamar, no mínimo, de má gestão. Durante essa semana, nós vimos um reverendo falando em nome de Deus e um coronel falando em nome do patriotismo, que estavam de forma benevolente, querendo trazer vacina para a população brasileira e nunca em nome próprio. Ontem mesmo um coronel que tinha sido exonerado, ficou 6 meses exercendo atividade comercial, o que é proibido por um servidor público, e depois se disse incrédulo, porque só foi exonerado efetivamente de fato, num outro cargo, 6 meses depois. E com Vossa Senhoria acontece o inverso. Vossa Senhoria começa a exercer dentro do Ministério da Saúde uma atividade, sem ser nomeado, e só depois de 6 meses, talvez por pressão, acaba sendo nomeado. O senhor... Pois não, eu vou... Sim? Foram? Sim. Bom, nós vamos chegar lá. De qualquer forma, Vossa Senhoria sabe, como deputado federal, que se Vossa Senhoria sabia disso, e acredito que sabe, isso é um crime, que é de usurpação de função pública. Mas isso, na teoria, eu não estou, obviamente, que denunciando Vossa Senhoria. De qualquer forma, é importante lembrar que de boas intenções o inferno está cheio. Vossa Senhoria acabou de ser nomeado secretário de Saúde de Roraima. Não. Não estou como secretário de Saúde. Esteve? Estive logo que saí, fui convidado pelo governador, não queria aceitar, até porque, por situações pessoais... Não há nenhum demérito, ao contrário. Não, quero dizer, estive lá por 76 dias, certo. E acabei de pegar o Covid há 16 dias pela segunda vez. Como bem lhe disse, a função de secretário estadual, você está exposto nas UTIs, nos hospitais, pois e eu bem, pedi para sair, só para responder. Vossa Senhoria já havia dito isso, eu agradeço. Apenas para poder aqui entender um pouco a narrativa, porque no portal do governo do estado de Roraima tem uma parte do discurso de posse de Vossa Senhoria. E Vossa Senhoria disse que se o governador me chamasse há um ano, eu não aceitaria, por não estar preparado. No Ministério da Saúde eu aprendi muito, principalmente na gestão dos recursos. Recebo como missão divina que nós todos sejamos secretários de saúde. Parabenizo Vossa Senhoria pelo discurso, mas eu espero que, mais do que entender que aquela era uma tarefa divina, Vossa Senhoria tenha aprendido no Ministério da Saúde o que não fazer. Porque no governo do seu amigo General Pazuello, só no período em que ele esteve no Ministério da Saúde, morreram 270 mil brasileiros. Isso são dados que estão aqui claros, e conforme o senador, meu líder, Eduardo Braga, comentou, o próprio Tribunal de Contas, se deve, em grande parte, à deficiência e inoperância da máquina pública do Ministério da Saúde na condução da gestão da pandemia. Quando perguntado nessa sala pelo relator por que o ministro da Saúde, ministro Pazuello, teria saído do cargo, eu me lembro que Renan perguntou e o Pazuello mais rapidamente disse: missão cumprida. Achei interessante que foi meio que no automático, o relator levantou a placa que tinha ali, missão cumprida com 400 mil vidas perdidas, e a reação do ministro foi nenhuma. Não vi na face do ministro indignação, incredibilidade. Afinal, a relação do presidente com o Pazuello estava muito claro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estou dizendo tudo isso porque a pergunta que faço nesse momento à Vossa Senhoria, vou deixar para o final para Vossa Senhoria responder, porque meu tempo é curto, lá mandava quem pode e obedecia quem tinha juízo. Eu gostaria muito de entender qual é a relação de Vossa Senhoria com o ministro Pazuello. Quem era o professor, o mestre? Quem era o aluno? Quem mandava efetivamente e quem executava. Porque eu quero primeiro agradecer Vossa Senhoria. Vossa Senhoria realmente atendeu os senadores naquilo que era de mais urgente. Kit, intubação, oxigênio, medicamentos do Ministério da Saúde. Isso é verdade. Acontece que, embora falando em missão divina lá em Roraima, aqui no Ministério, Vossa Senhoria estava falando em nome de homens, especificamente do ministro Pazuello. E eu quero dizer que Vossa Senhoria, embora nos recebendo, por um tempo, Vossa Senhoria nos recebeu numa sala que não era sua, para tratar como empresário de uma pauta que era relacionada à pandemia, portanto pública, no lugar de um ministro de Estado.
Eu quero contar um caso simples de uma senadora que marcou uma audiência com o Ministério da Saúde para tratar de assuntos do seu estado. Ali, essa senadora pedia 30 milhões de reais para os hospitais regionais conseguirem minimamente ter um mínimo de insumos para poder garantir um mínimo de gestão a esses hospitais. Ali, essa senadora pedia, pelo amor de Deus, 20 tubos de oxigênio, que eu esqueço sempre o nome, porque eu lembro, confundo com kit intubação, para se colocar nos hospitais regionais. E ali eu fui para falar com o ministro de Estado. Pois bem, nesse caso, ali, a senadora era eu. Eu fui atendida por um empresário, que era Vossa Senhoria, e estava ali naquela sala ausente o verdadeiro titular, que era o ministro de Estado. Vossa Senhoria não estava na função de assessor especial. Então, quando eu digo isso, e depois Vossa Senhoria assume na função de assessor, me vem aqui toda a sorte de responsabilidade, não de Vossa Senhoria, mas do seu chefe, do ministro Pazuello. Sabendo de um gabinete paralelo lá no Palácio do Planalto, implanta o gabinete dos militares para tentar diminuir a sanha do gabinete paralelo político do Centrão, e aí coloca alguém que nem nomeado era, quem sabe, para fazer, às vezes, ali, de alguém que pudesse estar vigiando, relatando, denunciando alguma coisa. Eu tenho matérias, Vossa Senhoria vai ter o tempo que quiser depois para falar, que quando, um pouco antes de Vossa Senhoria assumir, de servidores, é apenas matéria de jornal, posso lhe passar, falando que ali, enquanto Vossa Senhoria estava ali, na gestão do ministro Pazuello, não estou imputando necessariamente a Vossa Senhoria, mas a gestão de um ministro que Vossa Senhoria serviu, ações de verificação de registros de todos os que trabalhavam na pasta em suas contas sociais, inclusive de ameaça de punição aos que faziam críticas ou comentários ácidos ao sistema de saúde e atuação do Executivo Federal, uma verdadeira caça às bruxas. Neste mesmo período em que Vossa Senhoria estava lá, começou o monitoramento feito por Cascavel. O Ministério da Saúde encaminhou aos servidores um e-mail com o que chamou de dicas de ética, senador Randolph, a serem seguidas nas redes sociais, reiterando que está fiscalizando tudo o que foi publicado. A mensagem deixa claro também que, aspas, a ascensão profissional dos servidores pode ser definida de acordo com o que se divulga nas redes sociais. Alguém mandou um e-mail para os servidores. Matéria de jornal, isso vai ser investigado depois pela CPI. Repito, não estou imputando a Vossa Senhoria, estou dizendo que Vossa Senhoria estava lá. E quero depois saber se viu, se soube e poder contar a sua própria história. Mas ainda, senador Humberto, o corpo técnico do órgão atribui o gesto à determinação do Palácio do Planalto de reduzir o máximo a divulgação de números sobre casos da Covid-19, como tentava fazer com toda a transparência o ex-ministro, meu conterrâneo, Luiz Mandetta. Quando assumiu o Ministério, Pazuello quis divulgar a forma de divulgação dos números da pandemia, mudar. E o fez. Ao invés de divulgar a totalização de casos, o que fez? Somente os dados diários foram parar nos sites, nos portais. Houve uma reação da imprensa, criou-se um consórcio entre jornais e veículos para contar a realidade dos fatos, da gravidade dos fatos. Enfim, muitos o consideravam ministro de fato, que desenrolava a maioria da parte burocrática e logística, e nesse aspecto Vossa Excelência tem mérito, e é verdade. Nós até lhe agradecemos por isso. Mas não é menos verdade, e aí eu indo para a minha linha de raciocínio e conclusão, que o Tribunal de Contas da União, ainda ontem, na linha do senador Eduardo Braga, acabou de indiciar, ou de, a princípio, dar votos, imputando responsabilidade a pelo menos 4 gestores no Ministério da Saúde, senador Elisiane. Ministro Pazuello, secretário Elcio Franco e 2 ex-secretários de Vigilância de Saúde. E eu quero aqui lembrar que foi no período que Vossa Senhoria estava lá, e essa é a maior gravidade de todas, a meu ver, de todas, senador Humberto, que o plano de contingência nacional do Ministério da Saúde foi alterado. Em fevereiro de 2020, no início da pandemia, um plano nacional de contingenciamento foi feito para o Brasil. Ali falava-se em planejamento, em coordenação, pronto para, a partir daí, elaborar planos
Pois bem, o que fez o governo federal na sua segunda edição, quando Vossa Senhoria já era assessor especial? Mudou o plano de contingência, senador Renan. O que o plano de contingência fez? Não, isso não é problema meu. Eu deixo a coordenação, como é tripartite, a saúde pública, vocês, estados e municípios, que não façam esse gesto, por favor. Sabe por quê, deputado? Não é isso. Não pode ser isso. Isso está errado. Não confirme isso como verdadeiro. Uma coisa, eu fui prefeita e dei aula há algum tempo de direito administrativo. Uma coisa é a execução da atividade da saúde, ela é tripartite, mas a coordenação geral é única e exclusiva da União. Sem coordenação, organização, planejamento e plano, estados e municípios ficam órfãos de pai e mãe, ficam sem pernas para andar, sem braços para acolher, sem um motor para gerar e cuidar e salvar vidas. Não houve coordenação no momento do ápice da pandemia. Toma que o filho é seu, foi isso que foi dito para estados e municípios. É como trocar o pneu com o carro andando. E depois falar, vamos imputar agora a responsabilidade para estados e municípios. Tem estados e municípios que merecem sim estar nesse banco e responder pela má gestão. Mas o governo federal não vai se safar dessa. Aí começou toda a sorte de problemas dessa pandemia que não tem fim. E mais, olha aqui entre aspas, senador Renan, deu um exemplo o Tribunal de Contas. No plano, na contingência, já do final deste ano, para se livrar, foi na segunda edição, entre aspas, ele trocou garantir o estoque estratégico de medicamentos da União para apoiar o processo de compra de medicamentos para estados e municípios. Como? Como os estados e municípios poderiam, no auge da pandemia, onde estava faltando insumos no Brasil e no mundo, kit de intubação, oxigênio, sedativos para intubar os pacientes que foram intubados com dor. Relato de quem sobreviveu disse que nunca passou por uma situação de pesadelo como aquela, de sentir a dor de um cano sendo enfiado dentro da sua garganta, porque não tinha remédio para sedá-lo. Como o Ministério tem a coragem, a desumanidade de dizer para estados e municípios, comprem vocês, sabendo que não teria estoque no mundo para comprar. É por isso que faltou kit de intubação no Brasil. É por isso que faltou sedativo, é por isso que faltou oxigênio, porque o governo simplesmente lavou as mãos, porque o governo não quis assumir a responsabilidade, porque sabe que no início da pandemia ele errou. Ele negou e falou, vamos todos nos imunizar naturalmente, não vamos fazer propaganda de distanciamento social, nem uso de máscara, nem álcool em gel, não vamos comprar vacina em tempo, porque daqui a pouco está todo mundo no mercado de trabalho. Então, quando isso aconteceu, assessor, quando isso aconteceu e o governo percebeu que ia sobrar a responsabilidade, ele tentou jogar essas atribuições para estados e municípios. Estados e municípios não tinham como funcionar sem motor. Que o motor, no caso de uma pandemia, é da responsabilidade do órgão central, do poder central desse país, que é a União. Repito nas minhas palavras finais, sem planejamento, sem organização, sem planos, não é possível falar em sistema tripartite. O Ministério da Saúde aqui aponta esses dois entre tantas irregularidades. Que bom que Vossa Senhoria não está nesta relação. Eu encerro, senhor presidente, apenas aqui para dizer aqui, até porque eu fui mencionada, inclusive, para a imprensa, para que não pare nenhuma dúvida, se permitir, eu só tenho 40 segundos, só para dizer muito claro o que eu fui fazer no Ministério da Saúde. Eu fui no Ministério da Saúde e pedi emenda impositiva, que é direito do meu Estado e que estava atrasada. Foram 30 milhões dos recursos federais que nós aprovamos no período da pandemia, uma demanda da Santa Casa de Campo Grande para atender a reforma da unidade de traumatologia, que isso vem há muito tempo com a aquisição de medicamentos, uma demanda tão pequena, presidente Randolph, da maternidade Cândido Mariano, maternidade referência no trato humanitário com as nossas gestantes, para pedir a liberação de, pasmem, R$164 mil. E do hospital de onde eu nasci, Hospital de Três Lagoas Auxiliadora, porque estava atrasado o recurso lá de liberação de R$1 milhão. E, por fim, agora eu me lembrei do termo, e esse foi o atendimento que Vossa Senhoria nos deu,
dos respiradores. Fui implorar por 20 respiradores para o Hospital Regional da capital do meu estado, para que os nossos pacientes não pudessem minimamente respirar no meio de uma pandemia ou quando acometidos por essa enfermidade. Então, fico aqui, se Vossa Senhoria me permitir chamá-los de Ayrton, fica aqui, primeiro, o meu agradecimento pelo atendimento, mas, de qualquer forma, a minha indignação e dizer, Vossa Senhoria não podia ter atendido uma senadora da República sem ter sido nomeado. Eu precisava, no mínimo, saber disso. Eu fui numa reunião, tive a aguardar 30 minutos, um ministro que sequer aceitou tirar uma foto comigo. Que bom, não faço questão, nunca fiz. Mas para mostrar como as coisas ali eram muito estranhas. O ministro de Estado se recusar a tirar uma foto com uma senadora no meio de uma pandemia onde nós não estávamos fazendo absolutamente nada de errado. Eu deixo, obviamente, aqui o meu desabafo, mas, de qualquer forma, de forma muito clara, parabenizar o Tribunal de Contas da União, que é órgão auxiliar do Senado e, consequentemente, da CPI, por ter já apontado aquilo que eu tenho certeza que constará no relatório do senador Renan Calheiros. Houve dolo, o Tribunal de Contas fala isso, ele fala na palavra dolo. Houve omissão dolosa no atraso das vacinas, no repassar responsabilidade para estados e municípios no meio de uma pandemia e ao também deixar de garantir medicamentos urgentes e prioritários para salvar vidas no Brasil. Muito obrigada.